filhos foi o senhor que batizou todos, fez o casamento de quantos? 2 já casaram. Eu fiz. Falta um que tá meio enroscado, não sei o que fazer da vida, porque não sai de casa, não aguento mais ficar em casa, né? Tem que dar um jeito nisso. 3 filhos? 3. Tem que dar um jeito. O cara vai fazer agora em setembro 30 anos já. Ô, Lucas, tá ali, se manda, Lucas. Ele fala, pai, eu? Casa, comida, roupa lavada e não tem preocupação? Ou não? Você aguenta. Se você quiser já pôr no quadrangular Pauliceia lá e compartilhar com... O pessoal já vai entrando também. No Facebook, você disse? Isso, entrando no Facebook. Ai, eu nem uso isso aqui, você quer saber? Não, fica desligado. Vou ligar agora. Vamos fazer isso. Quadrangular Pauliceia. Não, deixa ele abrir aqui. Na página aqui. Quadrangular Pauliceia. É isso? Vou clicar aqui em cima. Muito bem. Quadrangular Pauliceia. Pode subir que vai... Aí, esse aqui. Esse aqui, compartilhar. Eu tenho que compartilhar primeiro. Agora compartilhar. Aqui? Isso. Vou compartilhar agora. Muito bem, está craque, hein? Isso aí, povo. Vamos lá que eu tô entrando no ar aqui, ó. Tá sem volume? Tá sem volume. O meu que toda hora entra com volume. É. Então pode deixar aqui? Para eu mesmo me ver? Pode. O som do microfone, eu falando aqui, tá normal? Normal. Tô bem. Vamos lá então. Você que manda. Pera aí, já vai entrar aqui? Eu nem me olhei no espelho. Lá peraí, lá é quadrangular Parque Taquaral. Parque Taquaral. Bom dia, povo de Deus. Bom estar com vocês mais uma vez nessa programação A Resposta, nesse quadro Heróis da Fé. Porque nós entendemos que existem homens nessa face da terra que estão aí lutando pelo Evangelho já há muitos anos e nós cremos que são heróis da fé. E hoje estamos aqui com o nosso pastor, reverendo Adenir Leones, ele que é pastor titular ali no Parque Taquaral e também é superintendente da nossa primeira região. Que Deus possa abençoar. Bom dia, reverendo Adenir. Muito bom dia, pastor Iomar. Bom dia, amigos que estão nos acompanhando pela web. Grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso e satisfação poder estar recebendo uma das nossas autoridades aqui de Campinas. Para nós, eu que fui comandado aqui pelo pastor Adenir há alguns anos, tenho a honra e o prazer de estar aqui junto com ele hoje, concedendo essa entrevista, assim que nós pedimos. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Fique ligadinho, compartilhe aí com seus amigos, que você vai ser muito edificado com essa conversa, uma conversa de bênção para você. Pastor Adenir Leones, a gente queria começar aqui falando sobre o nascimento do pastor Adenir, né? A impressão que dá que o pastor Adenir sempre foi já nasceu superintendente. As pessoas têm uma ideia daquilo que elas estão vendo agora, né? Mas eu venho de um berço evangélico já. Os meus avós maternos eram evangélicos, eram membros da Assembleia de Deus, e meus pais evangélicos, e portanto eu já nasci nesse ambiente, né? Eu me lembro, as primeiras imagens que eu tenho assim na mente de criança é de ensaio de banda, ensaio de orquestra, porque a minha mãe tocava violino
e ela me levava para o ensaio. Então eu me lembro assim, aqueles flashes rapidinho que a gente tem, né, de algumas lembranças bem do passado, eu sentado no assoalho da igreja, com algum brinquedo, mas ouvindo o ensaio dela junto com a orquestra. E como que é ser criança evangélica e ser um jovem evangélico? Fala um pouquinho sobre isso aí, porque tem muita gente porque tem que ter uma conversão, né? Além de ser um jovem que nasceu num berço evangélico, tem um período que a pessoa tem que decidir que ela mesma quer, porque a princípio quem vai levando são os pais. Sim, é verdade. Essa experiência pessoal com Deus, ela independe de você nascer num berço evangélico ou não, né? De você ter uma vida regrada ou dirigida pelo padrão cristão ou não. Mas a minha experiência é muito gratificante, eu louvo a Deus a cada minuto da minha vida. Porque os meus pais, e principalmente a minha mãe, ela sempre me levou à igreja, né? Então eu me lembro de todas as fases da minha infância, eu indo à igreja. Nós mudamos, meu pai era militar, da polícia militar. Então... O regime era... eu nasci em 1960 dentro do regime militar, né? E o meu pai militar. E isso quer dizer que o meu avô materno também era militar, da polícia militar, se aposentou lá, meu pai também, ambos já são falecidos, né? Mas então eu tive essa experiência de acompanhar esse momento, olhando dos dois lados, eu diria, da visão do militar e da visão do civil, não é? Mas em todo esse tempo a minha mãe me conduziu à igreja. Só que nós mudamos alguns momentos, inclusive de cidade, por causa do meu pai, por causa de cursos que ele precisava fazer para ascensão na carreira militar, e aí, tudo dentro do estado de São Paulo, né? E com isso nós mudamos também de igrejas, inclusive de denominação, porque em alguns lugares a gente ia, não tinha a denominação que a gente frequentava, a gente passava a frequentar outra, o que me deu também uma visão muito ampla, muito bacana e profunda de valorizar todas as denominações, entender que todas têm o seu valor, têm o seu chamado. As denominações sérias, as denominações arraigadas de verdade no Evangelho e no chamado de Deus, né? Porque tem muitas por aí que é vontade do homem, né? É resultado homem, né? de divisão, de briga, de confusão. Mas as denominações sérias, que estão de fato arraigadas no Evangelho, que têm um chamado de Deus, que é como a igreja do Evangelho Quadrangular, que a gente costuma dizer, nasceu no coração de Deus para o coração do homem. Então são igrejas importantes, têm o seu valor, têm o seu mérito, têm as suas limitações como instituição humana, mas isso me fez entender essas diferenças e respeitá-las. E então eu participei de igrejas que nós chamamos de pentecostais, de igrejas que nós chamamos de tradicionais ou até históricas, não é? E vi a beleza de cada uma delas, vi o comprometimento com Jesus Cristo, com o Evangelho de cada uma delas. E isso me fez crescer espiritualmente também, e me fez crescer com essa capacidade de ter um espírito agregador, né? Não divisor, não separatista, mas agregador. Me fez respeitar, e mesmo hoje me faz respeitar as pessoas que estão militando debaixo dessas bandeiras, como a bandeira do Evangelho Quadrangular. Amém. E quando que foi essa migração para o Evangelho Quadrangular? Foi antes do casamento, depois do casamento? Isso foi desde a minha infância, né? Porque uma época da minha vida, quando eu tinha uns 3 anos, nós fomos morar próximo à igreja do Evangelho Quadrangular da Rua Delfino Sintra, que ainda estava em fase inicial, né? Era uma igreja nova na cidade,
Quem que era o pastor lá nessa época? O pastor era o reverendo Orlando Galzo, saudoso Orlando Galzo, né? Já falecido, mas que foi um grande líder nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, inclusive compôs o Conselho Nacional como tesoureiro nacional à época, né? Depois dele veio para essa mesma igreja o genro dele, pastor Antônio Manafon. Manafon esteve aqui com a gente aqui no ainda trabalhando já com seus 80 e tantos anos, ele e a sua esposa, a pastora Elzi Galzo Manafon, e inclusive foi ele, né, no ministério dele, do pastor Antônio Manafon, que o templo da igreja Delfino Sintra foi construído. E então eu era criança, né? Tinha meus 3 anos e a minha mãe começou a frequentar ali, porque nós estamos falando de 1963, por aí, né? Meu Deus, eu nem vou perguntar a idade do pastor aqui. Esse ano eu faço 57 anos, agora em setembro. Meu Deus. Mas eu quero dizer que naquela época não havia facilidades de transporte, de comunicação como é hoje, né? Então, nós passamos a frequentar a Igreja do Evangelho Quadrangular, com a qual nos identificamos, um ministério maravilhoso, um ministério debaixo da unção do poder de Deus, e foi tremendo. Só que com essas mudanças que eu me referi há pouco, vai para um lado, vai para o outro, morei em Taubaté, então acabei frequentando outras igrejas por um bom tempo, né? Mas quando voltarmos a Campinas, regressamos também para a Igreja do Evangelho Quadrangular na Rua Delfino Sintra, porque até então só existia aquele templo da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Campinas. Ao longo desses anos todos, hoje nós somos mais de 80 igrejas na cidade, né? Cresceu bastante, né? Se contarmos as congregações, passamos de 80. Então é um crescimento maravilhoso, né? Estamos por todos os cantos, todos os distritos, né? Tem lá no Aparecidinha, Souzas, Barão Geraldo, agora tem o distrito do Campo Grande, do Ouro Verde. Estamos por todos os cantos, no centro da cidade, no Parque Taquaral, onde eu estou. Enfim, a igreja cresceu demais. Isso, é só o começo. Mas então aí eu já no início, final aquilo que a gente chama hoje de pré-adolescência, adolescência, eu já estava na igreja e já era atuante na igreja, né? Já participava dos grupos missionários, de adolescentes, de jovens, escola bíblica. E eu fui sempre uma pessoa muito ativa. Então eu participava de grupos de teatro, nós tínhamos um grupo musical chamado Rosa de Saron, na época. Hoje tem até uma banda católica chamada Rosa de Saron. O pastor Adenir, nessa época de meninão, jovem, as meninas gostam, né, de pessoas ativas, as meninas que estão ali Vê bem, a pastora está assistindo. Sem dúvida. Era namorador? Como que era o pastor Adenir nessa época? Ou já mais recatado? Eu fui sempre tranquilo nesse sentido. Tanto que a minha primeira namorada é a minha esposa. Meu, né? Deus, que bênção. Eu tinha 17 anos, ia completar 18, e ela tinha 15. Quando nós começamos a namorar. Nós namoramos durante 5 anos. E aí nos casamos. Então ela tinha 20 anos e eu 23 quando nos casamos. Né? Menino então, de tudo. Esse ano, agora em outubro, nós vamos completar 34 anos de casamento. Que benção, hein, pastor? Nem estava no ministério ainda. Foram praticamente juntos, então, pô. Eu fui para o ministério em 1979. Em novembro de 1979, eu fui credenciado como obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular na nossa convenção nacional lá em São Paulo. Em São Paulo, né? A época era realizado na nossa igreja sede nacional, que é conhecida até hoje como sede nacional, embora ela já não funcione mais como sede nacional, né? A igreja cresceu muito, hoje tem outra estrutura, mas era e é ali na Praça Olavo Bilac. Então, em 79,
eu fui obreiro credenciado. Quer dizer que esse ano, em novembro, eu estarei completando 38 anos de ministério, né? 38 anos na carreira ministerial. E aí é tempo de bagagem, né, pastor? É tempo. Nos 3 primeiros anos, eu fiquei como auxiliar do pastor, que foi uma espécie de estágio meu, né? Foi uma vivência prática do ministério, onde eu aprendi muito para que eu pudesse me desenvolver e, de fato, assumir uma igreja e pastorear. Auxiliar lá do Marrafão? Não. Estava lá não. já? Nessa época, eu não peguei essa época do Marrafão, eu era criança, né? Sim. Quando eu comecei a atuar na igreja, já adolescente, já entrando na juventude, era o pastor Luiz Carlos Pinto, pastor da igreja. Pastor Luiz Carlos Pinto, um pastor que me ensinou bastante como ovelha, né, dele, e depois como obreiro também me ensinou bastante na carreira ministerial, né? Então, com 19 anos até os 23 anos eu trabalhei com ele, aprendendo dele. E tinha outros pastores também na igreja, né? Mas ele era o pastor titular e ele era o meu padrão, o meu modelo como pastor, como líder. Hoje aqui a maioria dos pastores ainda é formação de Luiz Carlos Pinto, né? Não, eu creio que não. Hoje não, porque quando ele saiu de Campinas, ou melhor, antes dele sair, a nossa igreja tinha uma única região eclesiástica, que quando nós temos um superintendente, que em outras denominações são chamados de bispo, e ele coordena, congrega e pastoreia um conjunto de pastores e de igrejas. E no ano 1999, essa uma região eclesiástica foi multiplicada e passou a serem 4 regiões, né? E dessas 4 regiões, ele ficou com 14 igrejas. E foram formadas outras 3 com 7 igrejas, porque o nosso estatuto determinava que para se ter uma região eclesiástica precisava ter no mínimo 7 igrejas. Então 34 com 21, desculpa, 14 com 21, 35. 35 igrejas, 35 pastores e 35 e mais alguns obreiros auxiliares que existiam, né, em cada igreja, fruto desse ministério. Mas a partir daí, as outras regiões começaram a trabalhar por si, né? Não passou muito tempo, ele também se transferiu da cidade de Campinas, foi trabalhar lá no estado de Santa Catarina. Então, eu imagino que, você falou da maioria hoje, eu creio que não, porque se a gente falar 34 igrejas para 80 igrejas, é muito mais que o dobro, né? Muito mais que o dobro. Então, hoje não, mas com certeza a estrutura deixada por ele ainda é inspiradora para todos nós, com certeza. Dessa forma. Eu mesmo, quando assumi a superintendência da segunda região, à época, porque haviam 4, né? Eu assumi a superintendência da segunda região em junho de 2000. Quando eu assumi, eram 7 igrejas. Hoje a região tem 37 igrejas, né? Então são 30 igrejas a mais. Obviamente, essa liderança, esse pessoal, já é fruto de um outro trabalho, né? De uma outra expansão ministerial. Os pastores vêm aqui, eu sempre pergunto para eles o que eles acham sobre essa... O senhor já passou por esse processo de uma região, 4 regiões e agora 2 regiões. E o senhor, como superintendente, eu sempre pergunto para eles qual que é a opinião do senhor a respeito de... seria melhor mais regiões ou 2 para 2 superintendentes é o suficiente ou precisava de mais superintendente para poder ter... que o senhor... qual que é a sua opinião a respeito desse assunto? Olha, essa questão de região é puramente administrativa, né?
porque ter uma região, 2, 3, 4, é só uma questão de administrar, ser melhor, mais fácil de administrar ou não. Então nós tivemos a experiência de termos uma, eu participei dela, tivemos a experiência de termos 4, participei também dessa fase, e agora das 4 nós fizemos 2, né? Houve uma fusão, e nós temos 2 regiões. Eu entendo, pela experiência desses 3 momentos, que hoje é melhor. Por quê? Porque uma só, a cidade é muito grande para uma única administração. Então, a gente não dá conta. Porque o superintendente, ele também é pastor local. Se ele fosse só superintendente, né, aí seria diferente. E essa é uma exigência do conselho mesmo? É uma questão estatutária. É o né? estatuto da igreja que determina assim. Então, o superintendente tem que ter tem que ser pastor titular. Né? Agora, no nosso caso, 4, fez com que nós tivéssemos 4 regiões com menor poder de investimento para o crescimento da obra. Então, quando foram reduzidas de 4 para 2, essas regiões ficaram mais fortes nesse sentido, podendo não só investir mais para o crescimento da obra, como também dar maior suporte para as igrejas já existentes, porque tem igrejas que são muito fortes financeiramente, estruturalmente, já tem um grupo de pessoas, uma liderança muito forte e que caminha com as próprias pernas. Mas tem várias igrejas que ainda estão no início ou ainda precisam de ajuda para que elas possam avançar. E é a região, né, a superintendência regional, que dá esse suporte. Então, se a região ela é fraca economicamente, esse suporte não é possível. Se a região ela tem uma melhor condição para isso, então esse suporte é possível e com isso a região flui com menos dificuldade, vamos dizer assim. Nada mais que um superintendente para explicar essas coisas, né? Ficou muito bem claro. E eu queria saber, o casamento veio, quando que começou, quando que veio esse casamento, os filhos, queria que falasse um pouco dos filhos, dessa experiência de batizar os filhos, casar os filhos. Então, nós começamos a namorar muito cedo, né? Como eu disse, eu ia completar 18 anos, minha esposa, à época, tinha 15 anos, uma adolescente, né? Eu também. Namoramos 5 anos, e depois nos casamos. Isso foi em 1983. Ela tinha 20 anos e eu 23. Eu casei em outubro. Final de novembro eu já estava assumindo minha primeira igreja. Né? Aqui em Campinas mesmo? Aqui em Campinas, lá na Vila Padre Anchieta. Hoje é a igreja do Parque Maria Helena. Maria Helena. Né? Que começou no Padre Anchieta. Aí compraram um terreno no bairro vizinho e construíram um lindo templo com uma estrutura maravilhosa hoje, lá de trabalho, o pastor Clemir, que está lá hoje, né, com a sua esposa, mas vários pastores passaram antes, e quando eu saí de lá, quem assumiu foi o pastor Sebastião Edivino da Silva, que foi quem comprou no ministério dele, que quando foi comprado o terreno, e também que construiu o templo que tem lá hoje, né? E foi um tempo muito abençoado. Mas eu era muito jovem, né? 23 anos, então é um grande desafio. Eu me senti em alguns momentos como Timóteo. Depois eu comecei a compreender melhor o que Paulo quis dizer para Timóteo. Timóteo, não deixa que ninguém te despreze porque você é jovem. Se imponha como líder, e aí ele tem toda uma orientação de como fazer isso. E essa orientação de Paulo para Timóteo foi também para a minha vida. E como deu certo para o Timóteo, deu certo para mim, porque a palavra de Deus é maravilhosa e ela funciona na vida de um e funciona na vida do outro, funciona na vida de todo aquele que nela crê, né? E eu tive um tempo maravilhoso, muito abençoado ali. Nós ficamos, eu e minha esposa, durante em torno de 2 anos trabalhando ali na igreja da Vila Padre Anchieta, e foi assim que eu iniciei de fato a minha carreira ministerial. Porque embora eu já fosse obreiro credenciado, mas eu era auxiliar
e trabalhava, como eu falei, foi para mim um estágio, um período de estágio maravilhoso, né? Porque nessa época, ainda solteiro, ainda obreiro credenciado, eu auxiliei alguns outros pastores na cidade, porque a estrutura administrativa da época permitia isso. Eu estive em Paulínia, na igreja de Paulínia, durante 6 meses, interinamente, porque o pastor que estava lá precisou sair, e à época não foi possível enviar um outro pastor imediatamente. Então eu fiquei nessa fase de transição durante uns 6 meses, até que se conseguisse enviar um outro pastor para lá. E eu era bem jovem, foi entre meus 20 anos, quando eu tinha 20 anos. Então também foi uma experiência incrível. O pessoal olhava para mim e falava: o que esse garoto está querendo, né? O senhor acha que abrir uma igreja no tempo que o senhor começou para agora, há muita diferença dos pastores que abria antes, dos pastores que agora, ou o grau de dificuldade é o mesmo? Antes era um pouco mais fácil, era mais aberto, hoje abriu mais, hoje nós estamos com células, né? Falando sobre células um pouquinho também, né? Não, é igual. É igual, não é diferente. O que é diferente são os tempos. Mas o povo é igual, o coração humano é igual, as pessoas são iguais. Acontece que você naquela época montava uma tenda num terreno qualquer e ia gente. Hoje não. Você precisa, no mínimo, arrumar um salão, ter um certo conforto para a pessoa ir lá, né? Mas os tempos mudaram. Agora, a pregação do Evangelho, o atingir o coração das pessoas para que elas se convertam ao Senhor Jesus Cristo, o desafio é o mesmo, porque o ser humano é o mesmo, né? O ser humano não mudou. Hoje, por exemplo, nós temos a web, nós temos as emissoras de rádio espalhadas por aí, a televisão, tem muitas igrejas com acesso a esses meios de comunicação, né? Naquela época a gente tinha que pôr uma cornetinha em cima de um carro e sair no bairro anunciando. Embora tenha hoje ainda, mas é muito menos eficaz do que esse trabalho, por exemplo, através da internet, né? Lá você fazia isso e juntava, vamos lá, 50, 80 pessoas. Hoje, um programa como esse pela web, nós podemos atingir milhares de pessoas, não é? Sem o trabalho que se tinha naquela época. Com facilidade a gente atinge centenas e centenas, como os que estão conectados conosco agora. Então os tempos são diferentes, mas essa questão de dificuldade é igual. O coração duro do passado continua duro no presente, hoje. O coração acessível do passado continua acessível no presente. Estamos aqui com algumas pessoas aqui. Vamos estar... Eu deixei meu óculos ali. Louvado seja Deus. Mas você vai passando aí. Então tá bom, vamos lá. O Miltinho falou: bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Toda a honra a Jesus de Nazaré. O nosso irmão Miltinho está aqui cumprimentando a todos. A paz seja convosco. Louvado seja Deus, Miltinho. Bênção de Deus. Marcelo Roberto fala: bom dia, pastor Elmar. Marcelo Roberto, Marcelão, tamo junto. Pastora Neide falando assim, Reverendo Adenir, um grande mestre. Hoje a história da quadrangular em Campinas está aí com vocês. Glória a Deus. Opa, eu tô acompanhando aqui também. Eu posso participar disso aqui? Já vai falando aí. Eu tô vendo aqui, o Marcelo Cardoso da Silva. Estou assistindo aqui do Japão. Olha, Marcelo, Deus abençoe, Marcelo. E para todos os amigos e amigas que estão acompanhando a gente, né? Simone de Oliveira também está aqui acompanhando a gente aqui. Pastor Adenir, uma bênção, que Deus abençoe. Marcos de Souza, olha que bênção. Pastor Marcos, Deus abençoe, juntos também. Bênção de Deus. Estamos aqui. Então, essa interação... pensou, Marcelo lá do Japão, né? Quer dizer, agora é 10 horas da noite lá. Lá já é noite, né? Então, boa noite pro Marcelo. Mas isso que eu quis dizer, é diferente, você atinge de modo diferente as pessoas, né? Mas o ser humano em si é o mesmo, né? O desafio da pregação do Evangelho para a salvação do perdido é o mesmo, porque
quem não é salvo não tem ideia, inicialmente ele não tem ideia e preocupação de que ele precisa de salvação. Não é? Tá, nem lembra disso. A pregação do Evangelho tem que levar essa mensagem e nós temos que contar, sem dúvida nenhuma, e seria muita arrogância nossa pensar o contrário, com a ação do Espírito Santo de Deus, que é de fato quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, né? Mas esse trabalho, a necessidade de uma consagração de vida, uma vida de oração, uma estratégia de ação, continua igual, né? Isso daí você só tem que se atualizar, né? Para a realidade do momento. O senhor batizou seus filhos, casou, eu vi um casamento tudo descalço, uma coisa bem bacana mesmo. Eu ainda me deu uma vontade de fazer um casamento descalço na praia. Ah, bom, é isso que eu ia dizer. É bom dizer que nós estávamos na praia, né? Isso. Fala um pouco dessa experiência de poder batizar os filhos. Eu batizei minhas filhas também, foi uma honra também. É sempre um momento é uma emoção ímpar, né? Só quem vive é que entende essa emoção. Eu confesso que inicialmente eu pedi para os meus filhos, falei, olha, no dia do casamento de vocês, eu quero ser pai de vocês, não quero ser o pastor. Mas não deu, ele chegou, isso quando eles eram solteiros ainda, e eu falava isso. Mas quando chegou o momento do casamento, eles disseram, não, nada disso, nós queremos que o Senhor faça a cerimônia, tem que ser o pastor. E a minha filha, que é bióloga, casou com um moço que é biólogo também. Hoje eles já estão indo para o 3º ano de casados, né? Então eles são biólogos, trabalham na área. Inclusive essa semana passada eles estavam lá na região de Belo Monte, trabalhando. A empresa onde eles trabalham estava atuando lá no Pará, onde está sendo construída aquela usina gigantesca. E eles fazem trabalho pelo Brasil todo, né? Ela trabalha com diversas coisas na área da biologia, mas principalmente com morcegos. Então, e o meu genro, o Maurício, a minha filha é a Priscila. Ele trabalha com anfíbios, mas principalmente sapos. E essa vida, vamos dizer assim, no brejo, né? É uma especialidade dele nessa área, da Priscila na área de morcegos e também pequenos roedores. E aí esse negócio de biólogo fala, não, nós queremos casar na praia. Na praia, na natureza. Eu confesso que eu nunca tinha ido num casamento na praia, nem sabia o que era isso, como era, né? A não ser de ver pela televisão, mas foi uma experiência fantástica. E ela falou, não, o casamento na praia, mas é pé no chão. Falei, como que é isso? Eu sempre estou com o pé no chão. Ela falou, não, é descalço. Ela estava descalça, todo mundo, né? Padrinhos, os noivos, eu. A gente vendo pelas fotos, dá vontade de estar lá, Foi muito bonito, muito bonito. Eles se programaram para ser assim durante o pôr do sol, então teve uma iluminação diferente. Por causa daquela variação que o pôr do sol vai dando na claridade, né? Foi muito bacana. E também eu tenho 3 filhos, né? A Priscila, que é a mais velha, o Lucas, que é o do meio, e o André. E o André, então, já se casou também. Foi um casamento, não foi na praia, né? Não precisei ficar descalço. O mais velho que tá aí... Tá ficando pra titio. É o do meio, né? É o do meio. A Priscila é a mais velha. O Lucas tá ficando pra titio, né? Ele diz assim, pai, casa, comida, roupa lavada aqui, vocês cuidando de mim, eu vou arrumar encrenca pra mim. Mas não, né? Ainda não chegou o momento. A hora que chegar, não tem jeito, né? Mas tem o André, que é o caçula, casou-se com a Tatiane, e aí já foi um casamento mais assim, ó, padrão comum, né? Embora também não foi na igreja, eles alugaram um local próprio para casamento e fizeram a festa. Foi também um momento muito bacana, e eu fiz a cerimônia dos dois, porque os dois fizeram questão que eu estivesse fazendo a cerimônia. Muito bem, pastor.
nós vamos falar um pouco aqui de cidadania. O senhor foi aí candidato aí 2 vezes. O que o senhor tem a dizer assim sobre esses anos aí que o senhor tentou 2 anos, né, como candidato a vereador? Tem assim algo a dizer? Frustra um pouco o fato do senhor bem conhecido, bem quisto, eu tenho o pastor Adenir como bem descontraído, bem amigo de todo mundo, e a impressão que dá, todo mundo recebe bem o senhor, e quando vai para um meio esperando, contando com o pessoal que dava para colocar, porque já tinha, o Luiz Carlos tinha passado, e tinha mais. Tem alguma coisa assim? Eu sei que pastor não pode ter esses negócios, mas tem alguma... Não, de jeito nenhum. Esse povo aí, eu ajudo, eu faço, esse povo não. Pode falar pro coração, pastor. Não. Na verdade, foram 3 participações minhas em eleição. Porque eu pastorei um tempo fora de Campinas e eu fui candidato a vereador também fora de Campinas uma vez. E 2 vezes em Campinas. E nas 3 vezes eu tive votação suficiente para ser eleito. Mas pela questão do coeficiente eleitoral, eu acabei não sendo eleito nas 3 vezes. Ou seja, teve pessoas que foram eleitas com menos votos do que eu. Esse negócio do coeficiente eleitoral, que é uma matemática louca, que nem sempre quem é mais votado ganha. Você acha que se o senhor tivesse sido em outro partido, seria... Não, com certeza. Se eu tivesse no partido daquele que foi eleito com menor votação que eu estaria eleito, né? Mas a sua pergunta, eu respondo com muita tranquilidade. Em nenhum momento, de jeito nenhum. Primeiro que eu sempre fui bem votado. Mas, segundo, que eu coloquei sempre nas mãos de Deus. Porque, nesse momento, tem o desejo da gente. Mas nem sempre o desejo da gente é o desejo de Deus. Então, eu entendi, nas 3 vezes, que não era plano de Deus para a minha vida. E se não é plano de Deus para a minha vida, eu não quero para a minha vida. Você entende? Então... fiquei muito tranquilo as 3 vezes, grato a Deus por ter podido participar, é uma experiência incrível também, diferente. Grato a Deus porque a vontade dele prevaleceu, né? E é isso que importa. O senhor ainda tem desejo ainda de se candidatar mais uma vez? Se tiver hoje não, mais uma opção? Hoje não. Hoje eu entendo que a igreja, os evangélicos, precisam se fazer representar, porque as decisões são tomadas nas câmaras municipal, federal ou na Assembleia Legislativa, e muitas decisões elas não correspondem ao que nós pensamos e acreditamos, e nós temos que defender o que a gente pensa e o que a gente acredita. Os nossos ideais têm que ser lógico, né? Pode ser que a gente nem consiga ganhar, porque nós temos muitos representantes e às vezes é votado alguma coisa que é até contra a igreja. E por sermos minoria ali naquela casa legislativa, naquela casa de leis, a gente acaba perdendo uma votação. Mas não é por isso que a gente não precisa estar presente e se fazer conhecido, no sentido de essa é a nossa postura, isso é o que pensamos, isso é o que acreditamos, isso é o que queremos, né? Então é preciso estar presente. A Bíblia nos relata todos os grandes líderes que hoje são os nossos heróis na fé, foram grandes políticos, né? Estavam na área de comando, na área de decisões, na área da formação de leis, né? Do estabelecimento das regras, e é necessário. É um meio corrompido? Mas já era na época de qualquer líder nosso bíblico. Agora, qual é o meio da sociedade mundial, seja qual for o país, que não é corrompida? Qual é o meio? E olha, nós podemos aqui cortar na própria carne, porque a gente poderia falar disso, inclusive, no nosso meio, né? No meio religioso. Não só evangélico, mas no meio religioso, onde muita gente acha que a santidade é plena, né?
Mas não é verdade. A palavra de Deus diz que nós habitamos num mundo de trevas, num mundo dominado pelo maligno. E ela diz que nós temos que ser luz nas trevas, não luz na luz. Quanto maior a treva, quanto maior a escuridão, quanto maior o domínio do pecado, mais importante é a luz estar presente e fazer a diferença, é claro. Não se misturar, não se deixar moldar pelo mundo, mas nós temos que ser luz, ser sal, ser a diferença. Você só vai fazer a diferença se você estiver num ambiente onde a diferença existe. Senão, você não pode ser diferente. Se você estiver no meio da luz, que valor tem acender a lâmpada do poste lá da rua ao meio-dia, se a luz do sol está brilhando? Não tem valor nenhum. Mas à meia-noite, aquilo lá pode salvar até vidas, né? A claridade, ela traz segurança. E é isso que nós temos que ser. Por isso eu me candidatei essas 3 vezes, porque eu entendo que é necessário. Nós não podemos fugir a essa responsabilidade. Agora, que o meio é corrupto, bom, os dias atuais provam isso de uma maneira muito clara. Mas convenhamos, o governador Daniel, profeta, que era governador, cargo político, ele não foi vítima de uma ação corrupta? Uma ação corrupta. Por que ele foi condenado à morte? Ele não foi vítima de uma trama de outros políticos que puxaram o tapete dele? É claro, mas Deus o iluminou, Deus o honrou, porque Deus sempre honrará aquele que lhe é fiel, seja onde for. Muito bem, muito palavras sábias do nosso superintendente, que Deus possa abençoar. Professor Denir, eu sempre tenho perguntado aqui para os pastores que vêm, também o pastor Elias também veio aqui, e eu pergunto para eles que se eles acham que Campinas é uma cidade grande, se a gente for juntar Campinas mesmo, mais de 80 igrejas, a gente consegue pôr 2 vereadores. E eu sempre pergunto se acha que a gente pode pôr mais vereadores, se está bom só, é bom a gente concentrar nossa força num para garantir ou então a gente pode arriscar 2 vereadores. Qual que é a opinião do senhor nesse... Olha, a minha opinião é que quanto mais representantes nós tivermos, melhor é. Quanto mais. Porque quanto mais tivermos, mais chance nós temos de influenciar e fazer a diferença. A gente vê isso na Câmara Federal. Nós vemos, por exemplo, o grupo cristão, o grupo evangélico, né? Que é uma junção de deputados de diversos partidos, mas ligados pela mesma fé. E a gente vê como eles fazem a diferença, como eles batalham e brigam e defendem a postura da orientação bíblica, a postura e a visão de vida do povo de Deus, não é? Nem sempre conseguem, porque embora seja um grupo grande, e embora seja um grupo forte, mas ainda é um grupo minoria numa casa de 500 e tantos deputados, não é? Mas fazem uma diferença enorme, criam um problema enorme para aqueles que são contra Deus, contra o padrão de Deus, contra a moral bíblica, né? Eles incomodam bastante. Então, isso vale também para a Assembleia Legislativa nos estados e para as câmaras municipais. Mas especificamente sobre nós, é o seguinte: é melhor ter diz um ditado antigo, né? Uma andorinha na mão do que um monte voando. No momento, eu acredito que concentrar forças numa única candidatura ainda é a melhor opção para nós, porque corremos o risco de não eleger ninguém, né? E se tivermos uma única candidatura, a nossa chance de termos uma representação efetiva é muito grande, é muito maior. A gente fala isso porque existe alguns pastores que têm desejo de se candidatar também, de ser um vereador. É aquela história. É aquela impressão que parece que se ele for, ele vai contra a... Não vejo assim, né? Não vejo. Até porque dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular, isso é regrado pelo estatuto.
Então, existe um estatuto que determina como é que funciona isso. Não é da minha vontade. Se eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu tenho o dever moral de obedecer o meu estatuto. Se eu não concordo com ele, eu peço minha demissão e vou servir a Deus em outra denominação. Mas se eu quero ficar debaixo dessa bandeira, eu tenho que ficar debaixo das regras que ela já tem pré-estabelecida e que só pode ser mudada em convenção nacional. Então, não tem problema. Eu posso querer o outro, mas existe uma regra. Eu me disponho a essa regra e ela prevalece, né? Porque senão vira bagunça. Senão todo mundo enfraquece. Agora, a questão não é eu quero, fulano quer, Beltrano quer. A questão é o que é o melhor para a igreja. Essa é a questão, não o que é melhor para mim. Por isso, eu que já tive em Campinas mais de 3.000 votos numa eleição, abri mão. Eu poderia dizer, não, poxa, com 3.000 votos eu posso ser ainda candidato de novo? Quantos vereadores estão lá na Câmara e que não tiveram essa votação, não é verdade? Mas eu preferi abrir mão e apoiar hoje o pastor Elias, né? No sentido de que se nós pensarmos na igreja, nós não vamos pensar em nós. A igreja tem que prevalecer, né? A instituição, nesse caso, tem que prevalecer, porque para que a gente se faça representar. Quando você divide, você enfraquece. Quando você unifica, você fortalece. E isso é fundamental para nós. Amém, pastor. Muito bem, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho de célula que está sendo implantado. Eu sei que é um excelente, nossos superiores estão aí investindo, trabalhando forte para que as células venham. E o senhor acha que Campinas já pegou a célula? Ainda falta alguma coisa? Tem mais alguma coisa para engrenar? Como que o senhor vê essa questão de célula em Campinas? Bom, o trabalho de células dentro da Igreja do Evangelho Quadrangular é um trabalho que já vem aí dos seus 4, 5 anos, né? Então vem amadurecendo. Não tem nada a ver, por exemplo, com aquele trabalho conhecido como G12, né? É um outro trabalho de células, é uma outra estrutura. É o mas MDA, né? Nosso modelo mais usado também MDA. Trabalha o MDA, mas o MDA, o pessoal chama popularmente de meu discípulo amado, né? É um trabalho dentro da célula, ela não é especificamente MDA. Eu diria que ela tem a cara da quadrangular, esse trabalho de células, né? Embora, é óbvio, a gente pegue características de outros trabalhos com células, mas ao longo desse tempo, a nossa coordenadoria nacional, com o pastor Toninho lá de Belo Horizonte, desenvolveu um trabalho com células tipicamente quadrangular, né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido, vem sendo disseminado, né? Ampliado cada vez mais. Em Campinas, ele vem crescendo, não são todas as igrejas que já aderiram, mas uma boa parcela delas já o fez e a maioria vem obtendo um resultado bastante positivo. É um trabalho a médio e longo prazo, mas é um trabalho muito sério, de muita qualidade, e que tem surtido o efeito que se espera. Ou seja, trazer o perdido, trazer o não convertido, o ímpio, para dentro da célula, porque trazê-lo numa reunião familiar, né, porque é um vizinho, é um amigo, é um colega, é um parente, é muito mais fácil que levá-lo para a igreja. E quando ele vem para a célula, ele vai ouvir o Evangelho. Porque o Evangelho é a nossa matéria-prima. É a semente que a gente tem que plantar. E é o Evangelho que faz a obra, porque é a palavra de Deus, é ali que o Espírito Santo de Deus atua, é a partir da semeadura do Evangelho que as pessoas se convertem, que as pessoas abrem os olhos para a realidade de Deus, para as coisas de Deus, e isso funciona dessa maneira. Mas, além da evangelização, a característica da célula é promover a comunhão e um pastoreamento de ovelha para ovelha, com a supervisão pastoral da igreja, né? Então, a característica da célula, a ênfase da célula, é ser um grupo pequeno, de no máximo 10 pessoas, né? Não é para ter culto familiar, é reunião, é uma conversa, é um bate-papo,
É uma troca de experiências e é também um pastoreamento, no sentido de alguém está com alguma necessidade, o grupo acolhe e tenta atender aquela necessidade, seja ela espiritual, emocional, seja ela financeira, né? Seja ela familiar. E então, essa ideia de ter grupos pequenos, supervisionados, orientados, faz com que toda a comunidade, todos os membros estejam sendo pastoreados. E quando é um caso mais grave que a célula não consegue resolver, aí sim entra então a ação pastoral, ou a ação da liderança da igreja. E esse pessoal então depois é trazido para a igreja onde está a comunidade, né? A família toda reunida para os cultos de celebração. Porque quando a gente vê isso, a gente vê uma nova estrutura chegando. E a igreja ela vem de 60 anos já numa tradição, grupos missionários que mobilizam uma boa parte da igreja com um grupo missionário, que tem os presidente, vice-presidente, tem toda uma diretoria que mobilizam uma grande parte da igreja. E entrando célula, que é um trabalho que... O senhor acha que é um choque entre essas duas realidades, do modelo antigo, que já deu certo, que é um modelo muito bom, e com esse modelo novo agora, que muda a estrutura praticamente da igreja? O senhor acha que está tendo alguma dificuldade para o pessoal engrenar de vez por causa desses dois modelos que tem que encaixar um no outro? Toda transição, ela tem esse momento de resistência de alguns, enquanto outros mergulham de cabeça. Mas a fase de transição, ela tem que ser pacífica, paciente e consistente, né? Se alguém quiser fazer uma transição rápida, vai provocar esse choque. Porque ela se tem mergulhar de uma vez em um, vai deixar falho o outro. Ela tem que fazer uma transição lenta para que todo mundo entenda o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? A estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular, com escola bíblica, grupos missionários, departamentos diversos, é fantástica, como você falou. E é essa estrutura que tem fortalecido a igreja e que fez com que uma igreja nova, uma igreja nossa de 66 anos, é uma igreja nova enquanto instituição. Mas hoje nós já estamos entre as 3 maiores denominações do país. Que vem do modelo antigo, né? Que é fantástico, é resultado desse daí. Mas o mundo mudou. E nós temos que mudar também. A gente só não pode mudar o evangelho. Mas a estrutura, o funcionamento tem que mudar. Porque eu me lembro, quando eu era garoto, eu ia numa igreja próxima da minha casa, que era um tabernáculo. Uma igreja de tábua, chão batido, e os bancos eram tocos de árvores fincados no chão e com uma tábua em cima. Agora, faz uma igreja assim hoje e vê quem que vai. Não vai, porque mudou. Hoje a exigência é diferente. Você tem que ter um ambiente seguro, um ambiente climatizado, um conforto para a pessoa sentar, você tem que ter um som bom. Hoje você tem que ter um local de estacionamento. As pessoas têm carro e elas querem deixar o carro num lugar seguro. Se elas forem numa igreja que não tem um lugar seguro, ela está dentro da igreja preocupada com o carro dela lá, que pode ser roubado. Então ela começa a pensar em ir numa outra igreja com a qual ela se identifique também, mas que lhe dê essa segurança, onde ela possa pôr um carro. Ou seja, hoje você tem que pensar nisso também, não é verdade? Você, numa igreja que só trabalha com a multidão, você tem uma pessoa perdida na multidão. Ela chega um pouco antes do culto começar, terminou o culto, vai embora. Ninguém sabe quem ela é, ninguém sabe o nome. Às vezes você passa anos cumprimentando um irmão, dizendo: paz, irmão, tudo bem, irmão? E nem sabe o nome do irmão, que dirá quem é, de onde veio, onde mora. Paz, irmã. Paz, irmã. Paz seja contigo, irmã. Você vê aquela pessoa no culto, mas você conhece só de ver. Aí vai falar para os outros, fala assim: aquele irmão negão. Aquele irmão do bracinho. Aquela irmãzinha baixinha, tal, aquela irmã alta, aquela irmã gorda. Aí ela vai ficar até brava, né? Não pode. Por quê? Porque não tem essa ligação. Já os pequenos grupos,
como são as células, é diferente. Você conhece porque é um grupo pequenininho, conhece cada um pelo nome, onde mora, você aprende a conviver com essa pessoa, você sabe quando ela está feliz, quando ela está triste, quando ela está com algum problema, quando não está, e você se apresenta para ajudar, né? Porque é aquela convivência de família da fé, família ligada pela fé, família que está estruturada na fé em Jesus Cristo, né? Agora, o trabalho com célula não necessariamente dissolve a estrutura atual. Eu penso que ela fortalece. Você só tem que adaptar, se adaptar à nova realidade, ao novo momento. Isso é fundamental, né? Hoje você precisa construir um templo, vamos dizer assim, para 500 pessoas, 1000 pessoas. É maravilhoso você falar, tem uma igreja de 1000 pessoas, mas às vezes ninguém conhece ninguém está com ninguém. Ao passo, e aí o custo dessa construção é enorme. Aí você hoje, para construir uma igreja de 1000 para 1000 pessoas, é um templo enorme, um custo fantástico. Você vai ter que ter um estacionamento enorme para ter a aprovação do projeto lá na prefeitura, para depois ter o alvará, entre outras exigências. Nesse caso, um templo mais ou menos desse tamanho, provavelmente você vai ter que ter hidrante, vai ter que ter reservatório de água, porque senão o bombeiro não vai lhe dar o AVCB. São questões administrativas que às vezes o membro que só frequenta a igreja não se dá conta que é preciso, né? Agora, se você trabalhar com célula, não. Você pode ter essa quantidade de membros, mas em grupos pequenos de 8, 10, 12 pessoas, né? E você pode reunir num lugar menor e eventualmente você pode reunir todo mundo, mas aí você aluga um local maior, você faz uma festa, você faz uma celebração. Então até isso é diferenciado. Existe outra dificuldade também com as células. Por quê? Porque a Quadrangular em Campinas sempre teve uma ética de respeitar espaços. 2 quilômetros de uma igreja para outra. Sim. Mas com célula, eu posso ter uma célula na frente da igreja do Sim. Senhor. A gente pode fazer uma célula lá e tal. Mas ainda existe um pouco de resistência das pessoas acostumar com isso. Uhum. Pessoa eu mandar um ônibus lá na porta da sua igreja, escrito Quadrangular Pauliceia, fica meio estranho, ainda há muita resistência disso. Como que vai lidar com isso? Como que vai administrar isso aí tudo? Que a mentalidade ainda é com esse respeito, com essa ética. E quando chega parece estar tomando um espaço. Como que... Uhum. Olha, tempos modernos, ações modernas exigem uma postura moderna também, tá? Esse tipo de resistência é típico de quem não entendeu a mudança, não entendeu o novo momento que se vive. Não é só na igreja, é a sociedade como um todo. Tudo mudou. Então nós temos que nos adequar. Quanto maior é a resistência, mais a gente sofre. Agora, pastor Iomar e amigos que nos assistem pela web, convenhamos, se eu tenho um rebanho, eu cuido dele, e aparece uma outra porta aberta ali, seja da Quadrangular, ou seja, qualquer outra denominação, e alguém sair correndo daqui para lá, é porque ela não está satisfeita com o meu trabalho. Falta alguma coisa. Ela não está satisfeita com o que está sendo feito ali, correto? Então, eu preciso fazer uma autoanálise do que é que eu tenho apresentado e proposto para o meu rebanho. Se ele está satisfeito ou não. Eu, por exemplo, na minha igreja, ou na igreja que eu pastoreio, a gente tem a mania de dizer minha igreja, né? Eu faço regularmente uma pesquisa de satisfação. O que as pessoas acham, o que as pessoas querem. Agora, por exemplo, no final do ano passado, eu reuni minha liderança e perguntei, um a um, numa reunião, o que eles estavam pensando do meu trabalho, da minha postura como pastor. E cada um tem liberdade para dizer. A resposta é sempre... Não, nem sempre não. Só que quem faz isso tem que estar preparado para ouvir a verdade. Ouvir a verdade, né? Ouvir, porque nem todo mundo está satisfeito. Nem todo mundo acha que aquilo daquela maneira está melhor. Então, é claro que você também tem que avaliar. Não é porque a pessoa disse, não estou gostando daquilo,
que aquilo não é bom. Você tem que ter uma avaliação, só que eu faço essa avaliação não só sozinho, faço com o grupo. Porque depois que todo mundo falou, é claro que muitos elogiam, mas muitos trazem críticas também. E eu apresento aquelas críticas para o grupo para a gente discutir. Porque eu não sou um ditador, eu sou um pastor. Né? E não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a do grupo. O que a gente não pode mudar é a doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Agora, administrativamente, como conduzir o rebanho, o que fazer, o que não fazer, o grupo decide. Isso se chama democracia. Se eu vivo nesse regime no mundo, aqui no Brasil, ele existe dentro da igreja também. Né? Ele não é diferente. O mesmo povo que atua fora da igreja atua dentro da igreja. Então, eu também tenho que trazer essa liberdade de expressão, eu também tenho que ouvir a opinião das pessoas que podem ser diferentes da minha. E aí a gente avalia, porque é diferente, mas é melhor, ou é diferente só porque é intransigência da pessoa, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Opinião do pastor Edenir, você acha que levar a igreja é mais fácil na democracia ou às vezes tem que ter uma imposição? Não, a democracia sempre é mais difícil, porque você tem que ouvir os outros. Quando você é ditador, você manda e desmanda. Os outros, você não está nem aí com o que ele pensa, o que ele sente, se ele voltou chorando para casa, triste com você ou não. Na democracia, não. Você tem que ouvir as pessoas, tem que se dar conta do que está acontecendo, tem que se dar conta do que as pessoas estão pensando e querendo. E repito, não é em termos doutrinais, mas querendo em termos de sociedade, porque a igreja é uma sociedade, é uma comunidade. Eu falo democracia porque democracia a maioria vence, né? Uhum. E tem momento que a maioria pode querer, mas às vezes Deus está dando uma direção e o pastor vai naquela direção. Isso pode acontecer também, mas numa democracia você tem que convencer. Tem que convencer, né? Tá? Você tem que ter argumento. Então, tanto faz, a maioria lá pensa de um jeito e a minoria que pensa do outro jeito. Mas se a minoria tiver argumento suficiente para convencer, você acaba convencendo. Essa é a minha experiência. Eu acho que essa é a experiência de qualquer pessoa que milita dentro desse regime, em qualquer setor da sociedade, seja na empresa, na escola, na comunidade de bairro, no partido político, na igreja também. Ora, você tem que ter argumento. O seu argumento tem que ser convencedor. Você tem que mostrar que o que você está pensando e do jeito que você está querendo é o melhor. Só que a minha experiência é que quando você apresenta isso, sempre tem alguém que tem uma outra ideia que vem contribuir e tornar aquilo que você achava que era o melhor, ainda melhor. Meu Deus, a gente vai conversando, não dá vontade de parar mais. Já estamos quanto tempo aí, Rubens? Já estamos a 1h10. Meu Deus. O Laércio pediu para dar uma atenção para os telespectadores. Então, eu já vou falar aqui, vamos falar um pouco aqui, mas eu quero que o senhor fale um pouco do que é ser pastor de pastor. Tem que é uma responsabilidade e falar o que é pastorear pastores. Que pastorear ovelha, eu já sei que é uma responsabilidade tremenda e ter pastores ainda, porque pastor é difícil, né? O senhor já vai falar sobre isso aí. E o Defonso Chamorro está aqui também falando. Bom dia, paz seja convosco, pastor Edenir, parabéns pelo trabalho, pastor Iomar, Defonso, que Deus abençoe. Também Sérgio Domênico, pastor Sérgio Domênico, este é o meu pastor, um abraço. Também o Vandinho aqui está saudando também, bom poder estar aqui, bênção de Deus. Também está aqui a Gisele, do pastor Odair também, meu Deus, bênção de Deus. Muito orgulhoso do meu chefinho, olha aí. Quem que é esse? A pastora Gisele. Chefinho é a pastora Gisele. Pastora Gisele. Muito orgulhoso do meu chefinho, bênção de Deus. Também está aqui o Disson, profeta Hercules. Disson é de onde? Lá de Piauí. Do Piauí. Então aqui, Disson, que Deus abençoe. Estamos juntos nessa bênção. Está aqui também a pastora Márcia Pinheiro, Bispo Adenir, mandando bem. Eu tô vendo aqui também. Eu posso mandar um abraço também? Pode mandar. Eu sei que o tempo tá estourando aí. Você me disse que era 1h, nós já estamos a 1h10. Mas, o Rafael, a Gisele,
o Ildefonso Chamorro, né? O Laércio Luiz, o pastor Laércio, querido companheiro. A minha esposa, o Renato Basso, a minha esposa. Agora um momento só para ela, tá bom? Soninha, meu um beijo Deus, para você. Não, agora o senhor, esse momento vai ter que ser o momento para declarar aqui para a pastora Sônia. Vamos incrementar mais esse negócio. Manda um alô para deixar as outras irmãs tudo com inveja mesmo. Não, inveja não é uma coisa boa, não. Mas eu vou mandar mais um beijo para minha esposa e dizer que eu sou muito feliz ao seu lado, viu, Sônia? Deus te abençoe cada vez mais e conserve a gente assim. Ela falou outro dia, olha, eu quero ficar velhinha ao teu lado. Então eu vou dizer também, eu quero ficar velhinha ao teu lado, tá bom? Mas com saúde, né? Olha aí, tá aqui Tiago também mandando um abraço, Planalto versus Pauliceia, meu Deus, forte. Também tá aqui o pastor Almir mandando um abraço todo especial, pastor Marcos Souza, Sônia, pastor Renato, falando pastor, agora tá falando tudo pastor, Renato Bastos, Deus abençoe. Também Renato Bastos é um dos meus líderes de célula. Aí, ó, Renato Bastos aqui mandando um alô todo especial. Também tá aqui pastora Sônia, kkk, dando risada aqui. Pois é. Eu também amo você, meu amado. É isso aí. Pastor Adenir, eu quero acelerar um pouco mais, que o nosso tempo voa, que o negócio voa. A hora que começa a ficar bom, nós já temos que terminar. Pastor Adenir, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre pastorear pastores. Quer ser pastor de pastor. Depois eu queria que o senhor falasse também da experiência que o senhor teve no Haiti, foi junto com a sua esposa. Esses dois momentos, pastor de pastor. Bom, é maravilhoso. É um desafio muito grande. Eu já sou pastor de pastores há mais de 17 anos. Então, é um tempo já de grande experiência. E uma coisa que eu aprendi, assim, de uma maneira mais clara, é que pastor é gente. Pastor é igual ao membro. Ele tem as mesmas necessidades, as mesmas dores de barriga, as mesmas angústias, as mesmas lutas, os mesmos desafios familiares, profissionais. Muitos pastores não vivem da obra, né? A igreja não tem estrutura financeira para lhes dar um salário que lhes permita dar uma condição digna de vida para a família. Então eles têm uma jornada dupla, cuidam da igreja e também tem o trabalho secular. Tem sonhos, tem desejos, tem expectativas. Pastor é gente, sabe? E quando eu entendi isso, porque você quer que o pastor seja mais do que gente, né? Quer que ele seja um super-homem, uma super-mulher. Né? É bom lembrar que quase metade do Ministério Quadrangular é composto de mulheres, né? Então, nós temos que entender que o trato com o pastor é o trato com o ser humano, que precisa da mesma atenção, do mesmo carinho, do mesmo amor, da mesma preocupação que se deve ter com qualquer outro ser humano, com uma ovelha na ação pastoral dentro da igreja, não é? O grande problema é quando o pastor não entende que ele é gente, ele acha que é um super-homem mesmo. Aí, às vezes, ele passa a ser arrogante e passa a meter os pés pelas mãos. E tem muito super-homem no meio desse... Tem vários, tá? Não diria muitos, mas tem vários. Graças a Deus não é a maioria, não. Mas tem vários que acham que são super-homem e essas pessoas você tem mais dificuldade de auxiliar, de ajudar, de socorrer, né? São pessoas que não admitem que precisam de ajuda e precisam, né? Porque eu preciso, você precisa, todos nós precisamos, né?
A Bíblia diz assim, que o sol nasce sobre a cabeça de justos e injustos, e a chuva cai na terra de bons e maus, né? O senhor acha que existe ainda existe uma distância entre o pastor e o superintendente por falta de... Eu mesmo, eu como pastor, eu quase não ia até o superintendente. Não sei porquê, não sei se era um receio. Achei que era muito mais difícil. Quando eu fui a primeira vez, eu vi que não era nada. Eu posso fazer uma pergunta? Que era benção. Posso lhe fazer uma pergunta? Depois que eu fui a primeira vez, eu falei assim, agora eu preciso ir mais. Para todo mundo que está nos assistindo. Hoje você trabalha numa outra região, tem um outro superintendente, mas durante alguns anos você trabalhou comigo, certo, pastor? Amém. Muito bem. Você teve essa dificuldade? Tive. Tá. Quem lhe impôs essa dificuldade? Foi você ou fui eu? Eu mesmo. Tá. Quando você veio, se aproximou, passou a ter uma amizade, um diálogo mais próximo, foi criado barreira ou não foi criado? Comigo, de jeito nenhum. Eu posso falar, eu tô falando da minha experiência, né? Foi algo que eu até falei para alguns amigos. Eu falei, poxa, você tá... Pessoas que estavam passando mal, eu falei assim, gente, você tem que ir até o superintendente. Eu fui lá, o jeito que eu fui recebido, a forma mudou tudo, o jeito de pensar. É porque muitos pastores, tal como você, nesse aspecto, não se vê como ovelha do superintendente. Então não age como ovelha, age como pastor. Resiste. E alguns resistem tantos que acabam se isolando e viram uma espécie de ermitão no ministério, né? E sofre com isso. O que nós vamos fazer? Mas eu não tenho dificuldade de agir, de atuar nessa função de pastor de pastores. A dificuldade é a mesma que eu tenho com o povo que eu pastoreio lá no Parque Taquaral. Porque, como eu falei, é gente do mesmo jeito. Tem a mesma dor de barriga, as mesmas angústias, problemas familiares, problemas financeiros, problema de saúde, aquele desejo que a igreja cresça e às vezes não está crescendo, e às vezes cresce e ele já não sabe mais como lidar com a questão. Esse ano que passou, o senhor visitou todas ou a maioria das igrejas? Não todas. Todas as igrejas da região. Foi um trabalho assim, era 3 igrejas por dia. Como que foi essa trajetória? O que o senhor fala dessa experiência? É parte da minha função, né? Então, visito a igreja, converso com o pastor. Não uma conversa, não é uma visita de cobrança administrativa. É uma visita de pastor, de amigo, de conversar, de saber o que está acontecendo, como é que está, se está tudo bem, como é que está a igreja. Pastor geralmente gosta de mostrar a igreja, né? Gosto. É como a gente chega, visita na casa, você vai mostrar a casa, né? O pastor gosta de mostrar, olha, fizemos isso, olha, fizemos aquilo, olha, eu tenho esse projeto. E foi muito bacana, muito gratificante, muito edificante para mim, e eu acredito que para os pastores também, pastores e pastoras, né? Porque a gente fala no masculino, generalizando, né? É parte do português, né? Quando você fala do todo, você usa o masculino. Mas o nosso ministério é composto de muitas pastoras que são titulares, né? Não são só a esposa do pastor, mas são titulares na igreja. O senhor, como superintendente, acha que... É a opinião que eu queria ouvir do senhor. Se o senhor não tivesse uma igreja para pastorear, seria mais fácil, seria mais... só como superintendente, ou não dá para conciliar as duas coisas muito bem? Bom, eu tenho conciliado, afinal de contas já são 17 anos, mas eu acho que eu teria condição de dar mais atenção e mais tempo para os pastores, sem dúvida nenhuma, porque você se divide, né? Não tem como. À medida que a região cresce, que o número de pastores... Hoje, por exemplo, a minha região que eu coordeno, ela tem mais de 170 pastores, obreiros, aspirantes e ministros, que são as 3 categorias dentro do Ministério Quadrangular, né? Obreiro, aspirante e ministro. Então, qualquer um dessas 3 categorias pode ser titular, pastor titular. Então, a região que eu coordeno, ela tem um grupo entre obreiros, aspirantes e ministros, de mais de 170 pessoas. Então, é gente toda a vida, né? São líderes.
líderes de líderes, né, que são os líderes da igreja. É claro que eu teria muito mais tempo e condição de fazer um trabalho melhor se eu fosse apenas superintendente, né? E às vezes tem pastores que eles falam que seria talvez melhor, fácil se colocasse comandantes de chefes de 10, chefes de 20, chefes de... Nós já temos isso, na verdade, né? É que as pessoas às vezes não se dão conta, mas nós temos os nossos coordenadores regionais, nós temos os nossos pastores locais. Agora, eu não vejo atualmente, na estrutura atual e no tamanho atual, necessidade disso, né? O que eu acho que poderia acontecer é ter mais tempo para isso. Aí sim é diferente. Mais tempo. A nossa igreja está num crescimento assim muito bom. Inclusive, nós estamos construindo aí queria que o senhor, como superintendente, falasse um pouco dessa construção aí do centro de convenção que está aí correndo para poder realizar. O senhor sabe se vai ser realizado a convenção já? O centro de convenções no estado de São Paulo é um marco para a igreja no Brasil. Vai estar sendo construído ali na cidade de Serra Negra. Vai ter a pré-inauguração agora, o mês de agosto. Amanhã já é agosto. Meu Deus, Então vai ter a pré-inauguração. Nós já vamos fazer a nossa convenção estadual esse ano lá. Não vai estar terminado, mas já vai estar em condição de uso. É um centro de convenções para aproximadamente 13 mil pessoas. É fantástico. Quem passa ali pela rodovia, chegando já na cidade, vai ver o centro de convenções, porque ele fica no alto do monte assim, e ele já está imponente, está muito bonito. É um marco para a nossa igreja, é um motivo de orgulho para nós, no sentido de mostrar a força, a capacidade de realização da nossa igreja no estado de São Paulo, sob o comando do pastor Rocco de Gílio Filho, que encarou esse desafio e de uma maneira maravilhosa vem realizando o projeto passo a passo. E como eu falei, já agora em agosto nós vamos ter a pré-inauguração e o ano que vem já vai estar totalmente terminado, com certeza. Como que é esse convite para ser um superintendente? O que precisa a pessoa? O presidente nacional e ao presidente estadual. E ele recebe uma procuração registrada em cartório para representar o presidente nacional, o presidente estadual, em todas as esferas da vida pública, né? Representar a igreja, falar em nome da igreja. É uma procuração mesmo. Então, o superintendente anualmente recebe uma procuração que de 3 em 3 meses tem que ser atualizada, né? Mas é um cargo de confiança. Então, ele precisa ser um pastor. Dentro do grupo de pastores, na medida em que há uma vacância, sai um superintendente, é destituído, falece, então outro é nomeado. Ou se abre uma nova região eclesiástica, outro é nomeado. Mas é um cargo de confiança, então é uma escolha do presidente. Geralmente o superintendente vai indicando alguns pastores já para ficar Sim, mais ou menos... pode haver essa indicação também, né? Mas a palavra final sempre será do Conselho Nacional e em última instância, do presidente nacional, que atualmente é o reverendo Mário de Oliveira, nosso presidente nacional. Amém, pastor. O tempo nosso é inimigo nosso. O tempo é inimigo. Lógico que a gente tem várias perguntas, conforme a gente vai conversando, vai aparecendo mais perguntas, mas a gente vamos dar um espaço para o senhor falar um pouco sobre essa viagem missionária que o senhor foi com a esposa, que eu acho importante estar falando sobre o Haiti, que o senhor sentiu. Fala um pouco da experiência dessa viagem. Bom, a experiência missionária sempre é uma experiência ímpar, né? Não tem igual. Cada viagem missionária é uma experiência pessoal, particular. Agora, eu fui para o Haiti por causa da minha esposa. Na verdade, esse desejo nasceu no coração dela. Ela já tinha ido no ano passado e ela foi com uma equipe
que ficou instalado na nossa base missionária do Haiti. A Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil mantém uma base missionária no Haiti. Então nós fomos lá, ela foi lá com uma equipe aqui do Brasil para desenvolver um trabalho missionário, e ela se encantou com o país, se encantou com o povo haitiano e com o trabalho missionário que a Igreja do Evangelho Quadrangular vem desenvolvendo lá. Nós temos 2 casais de missionários que moram lá. Um dos casais já está lá há mais de 5 anos, mantido pela nossa igreja, pela oferta missionária do terceiro domingo, que é colhido em todas as nossas igrejas no Brasil. Nós temos diversas bases missionárias espalhadas pelo mundo e em algumas etnias indígenas aqui no Brasil. E ela foi conhecer lá o trabalho e nasceu no coração dela um desejo de se empenhar para ajudar, não só pela Secretaria-Geral de Missões, que mantém a nossa base lá, mas de um trabalho dela mesmo, né? De uma iniciativa dela. Então, já esse mês ela montou uma equipe, e eu fui junto nessa equipe, e nós fomos para lá. Ficamos sediados na nossa base missionária em Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, e a partir dessa instalação lá, sob a coordenação dos nossos missionários que estão no Haiti, nós desenvolvemos um trabalho de evangelismo e de ação social e humanitária, né? Visitamos muitos orfanatos, muitos hospitais, inclusive hospitais de crianças deficientes, com diversas deficiências, mental, física, de formação, muitos núcleos que a nossa missão lá já estabeleceu de evangelismo. Fizemos evangelismo na praça, e a minha esposa tem se empenhado para ajudar num trabalho que eu considero muito nobre, muito fantástico, que é ajudar a manter crianças na escola, né? Porque o Haiti é o país mais pobre do continente americano, né? Desde o Canadá até aqui embaixo na Argentina, no Chile, de todos os países, o Haiti é o país mais pobre, vítima de catástrofes naturais como terremotos, maremotos, tempestades, e isso faz com que haja uma maior dificuldade do povo se reerguer, de haver uma ascensão. Existe gente com uma vida razoável lá, existe uma classe rica. Os negão, né, mais gordos, tipo Pastor Laércio, assim, é símbolo de Com riqueza lá. certeza está bem alimentado lá, viu? Agora, a população, a maior parte da população é muito carente, né? Muito necessitada. E não adianta você só dar comida e dar roupa, que é o que a maior parte das pessoas levam para lá, né? Comida, roupa, medicamento. Por quê? Porque a pessoa continua necessitada e carente. Então a minha esposa começou um projeto de criança na escola. E é um projeto fantástico, né? Maravilhoso. O ano passado ela já conseguiu manter em torno de 50 crianças na escola no ano letivo. Lá o ano letivo acompanha o ano dos Estados Unidos. Começa em setembro, termina em julho, né? Então eles terminaram agora, estão terminando o ano letivo. Começa agora o período de matrícula e em setembro começa o ano letivo. E esse ano ela já conseguiu ajuda, né? Ela conseguiu adesões, pessoas que entenderam a importância desse trabalho, se encantaram com ele, estão investindo, e já manteve as 50 do ano passado para continuarem na escola esse ano, e dobrou esse número, né? Inclusive, não só crianças, porque nós temos uma pessoa, já uma jovem, num curso técnico de enfermagem, e outras 2 pessoas num curso universitário, um deles inclusive fazendo engenharia, que ele não teria a menor condição de fazer esse curso, né? Por eles lá, mas que é possível através dessa ajuda externa, e ela então está encabeçando isso. É um ministério que Deus deu para ela, um desejo que Deus colocou no coração dela,
e ela está muito empenhada nisso e tem o meu total apoio. Amém. O pastor Laércio está aqui, ó, falando aqui, ó, autorização, pode continuar a entrevista aí até o nosso reverendo falar que tá bom, chega. Então, pastor Laércio, tá bom, chega. E nossa, essa pastora Gisele aqui também falando de entrevistado para entrevistador, kkkk, inteligente esse pastor, esse papo, né? Tá aqui o nosso irmão Milton também parabenizando. É papo cabeça? Olha, Tá aqui a pastora também, a pastora Sônia também está aqui falando. Haiti é um lugar abençoado que vai ser transformado por Jesus Cristo. É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente enfatizar aqui e que ela me fez lembrar, é que até 2010 mais ou menos, o Haiti era a capital mundial do voodoo. Foi quando aconteceu o terremoto devastador, principalmente na região urbana e na capital. A maior parte da população haitiana mora na capital, né? E a capital foi muito devastada pelo terremoto. E com isso entraram as missões humanitárias, e essas missões humanitárias trouxeram os missionários e trouxeram o evangelho. Hoje, o evangelho, o povo evangélico, os convertidos já são maioria no país do Haiti. Ainda há uma influência muito forte do voodoo, ainda há muita atividade voodoo, muito templo voodoo, não é? Mas você vê igreja já para todos os lados. São igrejas muito simples, não são igrejas como a gente vê aqui no Brasil, né? Às vezes é um barraco. A gente, aqui no Brasil, chamaria de barraco. Mas são igrejas cheias de gente, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Deus, gente que foi transformada pela pregação do Evangelho. Gente que está feliz. Eu participei de alguns cultos nessas igrejas e é maravilhoso você ver o encantamento, a alegria daquelas pessoas que mal têm o que comer, mal têm onde morar, mas têm a alegria da salvação. Eu me encontrei com uma senhora, uma jovem senhora num dos orfanatos, mas já tinha 2 filhas e trabalhava ali no orfanato. Trabalhava praticamente para poder ter um quartinho e comer. Mas ela me disse assim, na língua deles, né, que é o crioulo, uma mistura do crioulo africano com o francês, porque o país do Haiti foi dominado pela França durante muito tempo, né? Essa linguagem aí a gente domina um pouco. Então é uma mescla do francês com o crioulo, deu o crioulo. É muito interessante. Mas eu tinha um tradutor naturalmente, né? E ela me falou assim: olha, eu hoje não tenho onde morar, estou morando aqui de favor, tenho pouco, mas eu creio que Deus vai mudar a minha vida. Eu creio que Deus tem o melhor para a minha vida. Mas o mais importante mesmo, ela me falando, não é isso. O mais importante é que hoje eu tenho convicção da minha salvação. Eu tenho certeza que quando eu deixar essa vida, eu vou morar no céu. Meu Deus. Pastor Elmar, aquilo foi forte demais. Forte. Eu achei que eu ia levar uma palavra de ânimo para ela que me trouxe uma palavra de edificação, né? Acho depois, que é bem isso mesmo. Depois vai daquilo, lá e volta fortificado. Exatamente. Né? Depois daquilo eu só falei assim pro nosso tradutor, que é um dos nossos missionários lá, né? Eu falei assim, olha, fala para ela se eu posso orar por ela, porque eu não tinha mais nada para falar para ela, não é? Aí ela falou, claro que pode, eu quero que ore por mim. E aí eu fiz uma oração em português e ela aceitou aquela oração na sinceridade da fé dela, né? Mas foi muito edificante e me trouxe muito crescimento espiritual essa viagem missionária lá para o Haiti. Amém. O pastor Eli joga bola também, faz algum esporte, é boleiro, faz algum esporte, porque aqui a gente olha, forte, já joguei muito futebol, já ensinei muita gente a jogar futebol, tá? É claro, hoje com os meus 57 anos, eu mudei de esporte. Hoje eu sou remador. Eu tenho o meu caiaque e eu remo no mar e em rios. E represas também, né?
Então, eu aproveitei o meu genro, que também é caiaqueiro, tem alguns amigos nossos aqui do Polissec que gostam de jogar bola, mas nós vamos mandar pro Remo também, porque no futebol não dá. Manda pro Remo, o Remo é mais fácil. Não é tão fácil assim, porque às vezes a gente desce corredeira. Corredeira. Eu remo muito aqui no Atibaia, às vezes desço lá de Souzas até as Três Pontes. Na época que tá cheia, né? Tem aquelas corredeiras, aqueles momentos de muita pedra. Vou também muito ali no Mini Pantanal em Paulínia, né? Lá é bacana, porque é um outro ambiente, né? Você vê muitas aves, muitos animais. Essa paixão veio pelo genro mesmo? Não, eu já tinha, né? Mas como ele também gosta, aí a gente começou a ter uma atividade maior nisso daí. Porque eu e minha esposa somos muito aventureiros. Então eu já voei de asa delta, eu e ela já saltamos de paraquedas, já fizemos rafting, esse tipo de coisa, né? Então, para nós não tem tempo ruim, não. Ela também é caiaqueira, viu? Ela também rema. Então a gente vai também no mar, né? O mar são estilos diferentes, né? Tem corredeira, tem esse do tipo mini Pantanal, que nem sábado agora eu não pude ir, foi o meu filho e o meu genro, né? Então eles voltaram encantados por causa de uma sucuri, né? Quer dizer, para alguns seria espantoso, né? Para nós não, é encantador. Eu tô muito frustrado porque antigamente tinha jacaré ali no Mini Pantanal, mas atualmente não vi nenhum. Nenhum jacaré? Nenhum, tá meio em extinção. Eu sei que ainda existe, mas tá meio em extinção e infelizmente maltratam muito o meio ambiente, né? Mas hoje o meu esporte então é remo. Né? Mas o remo assim, porque tem o caiaque de pesca, né? Mas o meu é esportivo, é um caiaque para passear. Essa boa forma do pastor Derli é atribuída ao esporte, ao caiaque. E já dá um conselho também. Boa forma, né? Já dá um conselho para esses pastores gordos aí que tá assistindo aí. Para esses. Pra eles. Certo, pastor Ilmar, certo, entendi. Para eles, né? Para eles. Esses pastores gordos aí que tá aí assistindo aí. Gordo e barrigudo? Isso. Não, o esporte é importante para todos nós, né? Eu acho que todo mundo tem que ter uma atividade esportiva. Aliás, os médicos recomendam isso, todo mundo que trabalha com a área da saúde recomenda, né? A gente tem que achar aquilo que a gente gosta e fazer. Tem que for caminhada, correr, remar, jogar um futebol, um vôlei, enfim, aquilo que a pessoa gosta, né? Então, tênis. Tem alguns que são mais caros, assim, não? O tênis também é mais caro, mas acho que é importante a gente tá sempre ativo, até nem que for para ir para uma academia, ir lá para uma esteira, porque o corpo precisa disso, né? E nós temos a obrigação não só de cuidar da nossa alma com atividades espirituais, mas também do nosso corpo com atividades físicas, né? Deus nos deu um corpo para a gente cuidar dele, para que a gente tenha uma vida saudável, uma qualidade boa de vida. Então isso vai de boa alimentação, de tempo de lazer, de atividades esportivas, né? Assim como na área espiritual nós temos que ter vida com Deus, nosso devocional, leitura bíblica, estudo bíblico, tempo a sós com Deus, né? Amém, pastor Denir, muito bom esse papo. O pessoal chama de TSD, tempo a sós com Deus. Eu queria que o senhor falasse aí do pastor Denir agora aí, pra gente estar encerrando, os projetos da igreja, vai ter um evento aí, eu queria que o senhor falasse sobre esse evento e falasse do endereço da igreja, usa aí agora e tenha esse espaço aqui como quadrangular, o dia que o senhor precisar para qualquer coisa, para dar uma notícia lá, para divulgar alguma coisa, pode passar para a gente que a gente vai estar aí com todo prazer para divulgar. Tá lá no fundo, o Rubem está colocando no fundo lá, queria que o senhor falasse. Bom, esse encontro de jovens nós vamos ter sábado agora na nossa igreja do São Bernardo, Avenida João Batista Morato do Canto, 650. Bem pertinho ali da Praça de Esportes de São Bernardo.
do presídio feminino e agora do Hospital do Câncer de Barretos, né? Então fica muito próximo. São Bernardo, Avenida João Batista Morato do Canto, 650, a partir das 17 horas. Vai ser uma festa maravilhosa. Você pode ter todas as informações também através do Facebook e todos, eu diria, todos estão convidados, mas infelizmente eu não posso convidar ninguém, porque nós não temos mais lugar. A igreja já está super lotada, porque nós fizemos inscrição para as pessoas participarem. Vai ser uma festa fabulosa, mas o pessoal que está nos assistindo vai ter que esperar o próximo, né? A casa já está super lotada. Inclusive ia ser feito na nossa igreja lá do DIC 6, com capacidade para 500, 550 pessoas, mas a procura foi tão grande que nós tivemos que mudar para a igreja do São Bernardo, que é uma igreja maior para 1.200 pessoas, né? Mas é um trabalho fantástico da nossa coordenadoria de jovens, que é hoje coordenado por um casal de pastores jovens, né? O pastor Abner e a pastora Carol, e que desenvolve um trabalho maravilhoso à frente da juventude da nossa região. E agora em setembro eu vou completar 20 anos de pastoreio na igreja do Parque Taquaral, Avenida Francisco Marque, 270. Fica bem na divisa, Parque Taquaral, Vila Costa e Silva. A frente da igreja é Parque Taquaral. Os fundos é Vila Costa e Silva, né? E nós estamos reformando a igreja, estamos num trabalho aí, ainda teremos um mês e meio a 2 meses pela frente, tanto que nós estamos usando o salão social para fazer os cultos, né? E está uma benção. E em setembro vou completar, junto com a minha esposa, 20 anos pastoreando essa igreja. Lá funciona também a superintendência? O ITQ, a superintendência. Sim. Funciona. Nós temos, alugamos uma casa, onde é o escritório da superintendência regional. E na parte de trás do templo, nós temos um prédio de educação, né? É o nosso centro quadrangular de múltiplas atividades. E entre elas, temos funcionando a Missão Teológica Infanto-Juvenil, que é um instituto teológico e pedagógico para a formação de pastores e líderes de crianças e adolescentes. E é um curso de 1 ano, é o curso oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular, e que a pessoa que faz o curso também estará credenciada a postular uma entrada no ministério, né? Não é uma coisa automática, porque na Igreja do Evangelho Quadrangular não basta fazer o nosso seminário. Ele, além de fazer, ele precisa ser convidado a participar do ministério pelo pastor local, ser aprovado pela diretoria da igreja local e aí ser indicado como postulante ao ministério, né? Mas fazendo esse curso a pessoa estará credenciada, podendo ser indicada. É o curso de 1 ano. Agora nós vamos começar o 2º semestre, né? Mas o ano que vem já uma nova turma estará sendo formada. A diretora da escola é a pastora Márcia Pinheiro, que é pedagoga, é mestre em educação, formada pela Unicamp, e que desenvolve um trabalho fantástico com uma equipe maravilhosa junto à Missão Teológica Infanto-Juvenil. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso herói da fé hoje. Amém. Reverendo Adenir Leones, que foi uma bênção, foi um prazer mesmo. A presença do senhor aqui engrandeceu, cresceu aqui a nossa entrevista aqui, a nossa programação. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial. Muito obrigado, pastor Adenir. Tamo junto. Tamo junto. Eu que agradeço, pastor Iomar, pastor Laércio, que desenvolve um trabalho fantástico aqui no Jardim Pauliceia, tanto na igreja como nesse projeto de comunicação. Tremendo. Então, parabéns a vocês. Estou à disposição, sempre que precisar, me coloco à disposição para estar aqui com vocês. E mando um abraço carinhoso a todos os que nos acompanharam, nos aguentaram essa hora e pouco aí, né? Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Que Deus abençoe. Mandando um abraço também todo especial do nosso pastor, agradecimento para o pastor Laércio, pastora Neide. Que Deus possa abençoar Neide, de uma forma casal toda especial. Querido. Pastor Denir, Deus abençoe, obrigado. É isso que nós temos para você. A resposta, heróis da fé, em nome de Jesus.